Olá, queridos amigos que semanalmente assistem às lives da Casa Bezerra de Menezes, que são levadas ao ar todos os domingos pela manhã. Um bom dia com carinho fraterno nesta época de afastamento social, que nós nos utilizamos das plataformas digitais para pelo menos estarmos, né, estando juntos, mesmo que vibratoriamente, já que fisicamente ainda não é possível. Então, que possamos aproveitar a manhã de hoje com os ensinamentos que nos são trazidos por Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, neste livro que tem por título Após a Tempestade. E a lição escolhida é a primeira delas, calamidades. E aí vamos ver nesta manhã quais são as calamidades e como é que a gente pode evitar as calamidades que a Joana nos ensina carinhosamente. Ela começa dizendo para a gente aqui que com frequência regular a Terra se faz visitada por catástrofes diversas que deixam rastros de sangue, de luto e dor. E efetivamente nós vemos muitas catástrofes de todas as naturezas, na natureza, e que provocam um número muito grande de mortes, não é isso? Temos visto as queimadas aqui no Pantanal, não é? E os lagos secos, os animais retorcidos, queimados, não é isso? Os animais morrendo primeiro pelo fogo e depois, não é, pela falta de água e de alimentos. É triste da gente ver, não é? São catástrofes, mas precisamos, não é, atender, como ela diz aqui, a este convite para meditação, para ver se nós todos, se nós brasileiros, se nós enquanto humanidade terrena, podemos fazer alguma coisa para modificar esta situação, para evitar que estas catástrofes venham a acontecer, porque para tudo que existe na natureza, no universo, tem uma causa, ou tem um conjunto de causas. E nós precisamos meditar sobre as causas. E quem sabe temos condições então de auxiliar, para que, de alguma forma, para que elas sejam minimizadas, sejam evitadas, ou que elas mesmo deixem de acontecer. Então, Joana diz, é um convite à meditação dos homens. Não basta só viver a catástrofe e reclamar, reclamar que Deus não nos ajuda. Talvez nós não estejamos sendo justos com Deus ao agir desta forma, reclamando dele. Continua dizendo a bondosa companheira, cataclismos sísmicos e revoluções geológicas irrompem em forma, olha só, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas. Obedecem ao impositivo das acomodações e estruturação das diversas camadas da Terra, no seu trânsito de mundo expiatório para mundo regenerador. Então é um processo que acontece dentro das leis da natureza, acomodação e estruturação das camadas da Terra, como ela coloca aqui, e que proporciona este processo de transformação de um mundo de expiação e provas, num nível aqui mais baixo, para um mundo de regeneração, um mundo um pouco melhor. Agora, como é que é isto? Por que isto acontece? Quais são as causas? O homem tem participação em tudo isso? Na área de administração, existe um conceito que se chama entropia. A entropia, o significado é que tudo tende a se desorganizar, tudo que é organizado tende a se desorganizar em algum momento ou no decorrer do tempo. Mas tudo
né, logicamente, que é criação humana, porque aquilo que é criação divina não se desorganiza por maior que seja o tempo que passe. Não é? Veja, não é, a organização do sistema solar, e se de repente algum dos astros que compõem o sistema solar nosso aqui resolvesse não obedecer às regras da lei natural que regem, não é, o seu movimento em torno do Sol, não é, a sua órbita, a distância entre os demais planetas, não é, aquilo que é de natureza divina, de ordem divina, não sofre o processo da entropia, né, de desorganizar-se com o correr do tempo. O que é de ordem humana, né, basta olhar a nossa casa. Né? Sim, a dona de casa, né, o dono da casa, organiza, arruma, limpa, deixa tudo em ordem. Passa uma semana, está do mesmo jeito? Não. Está totalmente desarrumado, totalmente bagunçado. O conceito é válido para aquilo que é criação humana. E a entropia negativa é o processo, né, de reorganização que nós precisamos fazer de vez em quando. Né? Voltando ao exemplo da casa, assim, precisamos reorganizar isto, a nossa residência. Mas vejam que dentro desses cataclismos sísmicos, aqui eu trouxe a imagem superior, que é o tsunami da Indonésia em 2004, onde nós tivemos quase 228 mil mortos. E a figura de baixo, né, é o tsunami da cidade de Fukushima, no Japão, em 2011, com quase 18.500 mortos. Veja que, não é, realmente, não é, esses eventos de natureza, né, aliás, eventos naturais dentro da natureza do planeta, não é, eles ceifam milhares de vidas. Por isso, não é que a Joana coloca, não é que é de dor, é sofrimento, não é que causam estas movimentações todas. Mas temos que ter cuidado, não é, com, não é, as causas disso, e se de repente nós, não é, temos alguma parcela de responsabilidade. Será que isto acontece porque Deus quer castigar o homem? Não é? Então, Deus gosta de ver a dor e o sofrimento da humanidade terrena, por isso que Ele manda, não é, os tsunamis, não é, os furacões, os tufões, os maremotos, os terremotos. Não é? É só porque Deus, Ele fala, vou ver lá, né, aquele povinho da terra sofrer agora. É por conta disso? Não. Sinto muito dizer para vocês que não é por causa disso. Deus, né, atributos de Deus, né, soberanamente justo, né, bom, misericordioso, todo amor. Assim. Então, da parte de Deus, não pode querer nada de ruim para nenhum de nós, os seus filhos. Então, se não é Deus que quer castigar o homem, por que essas coisas acontecem? Né? E aí, de repente, nós vamos descobrir que a causa de tudo isso está na ação do próprio homem. A Joana de Ângeles explica isso para a gente. Né? Olha só o que ela diz aqui. Sob o ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores. Olha só, objetivos saneadores. É para, não é, sanear, é limpar, é higienizar, é fazer a asepsia do ambiente onde nós vivemos. Não é? É para remover estas pesadas cargas, como ela escreve aqui, cargas psíquicas existentes na atmosfera. Assim, que o homem, nós todos, eliminamos e aspiramos em contínua intoxicação. Então, somos nós, pela nossa imperfeição, não é, é que poluímos, é que construímos esta atmosfera psíquica existente. Cada um de nós é responsável pela construção da própria atmosfera psíquica que envolve. Eu sou responsável pela minha atmosfera psíquica, pela criação e pela manutenção mais leve, mais pesada.
não é? Mais escura ou mais luminosa. Só depende de mim. Mas, invariavelmente, a grande maioria da humanidade não é preocupada com os seus desejos, as suas sensações, as suas paixões, os seus vícios morais, não é? As ilusões em que vivem, têm pensamentos e sentimentos extremamente desequilibrados. E estes pensamentos e sentimentos, não é? Vibrando nesses desejos, nessas sensações, nessas paixões, o orgulho, a arrogância, a vaidade, a ambição, o desejo de vingança, não é? O descontrole das emoções é que vai criando ao redor de si mesmo essa atmosfera psíquica pesada. Não é? Pensamentos fixos que vão e voltam, que vão e voltam, e que são pensamentos de natureza inferior. Sentimentos, não é? De ansiedade, de aflição, de angústia, que ruminamos constantemente, de ódio, de rancor, de mágoa, e que endereçamos a outra pessoa por falta de cuidado, por falta de controle das nossas próprias emoções. Tudo isto vai construindo essa atmosfera psíquica ao nosso redor. Então, veja só, nós, com os nossos pensamentos e sentimentos, causamos o desequilíbrio na natureza. A natureza por si só não teria esses desequilíbrios, mas nós, habitantes do planeta, provocamos esse desequilíbrio e provocamos esta entropia, esta desorganização do ambiente em que nós mesmos vivemos. Não é? Provocamos esta poluição, não é? Essas nuvens densas ao nosso redor, não é? A atmosfera pesada. Não é? É por causa disso, não é, que no processo de reorganização da natureza, né, de se construir a entropia negativa, é que, né, precisa acontecer alguma coisa. Está vendo esse termômetrozinho aqui? Né? Quando a humanidade é criada, né, não tem desequilíbrios. Né? Não tem todas essas coisas. À medida que o tempo vai passando e que nós vamos construindo pelas nossas formas de pensamento desequilibradas, né, nós vamos desequilibrando psiquicamente o ambiente, né, este termômetro da natureza, né, ele começa a mudar de cor. Do verde aqui no primeiro marco, né, passa para o amarelo no segundo, né? Chega no vermelho no terceiro, e quando está aqui no último marcador, é o limite que a espiritualidade tem, né? Para que ela possa, né, conduzir algum processo dentro da natureza, né, que volte à organização na sua forma primitiva, na sua forma normal. Então, é preciso que aconteça alguma coisa. Porque se continuasse daquele jeito, muito provavelmente nós seríamos de tal forma prejudicados pelas nossas emanações psíquicas que muito provavelmente seria difícil de vivermos aqui no planeta Terra. Então, a espiritualidade promove esses fenômenos naturais que vão proporcionar, então, não é? Vão remover essas cargas pesadas psíquicas. Infelizmente, à custa, né, do desencarne de milhares de espíritos. Até que nós aprendamos, né, a viver melhor dentro do nosso próprio planeta. Não é? Continua Joana de Ângeles, diz, não é, que tem causas, e aqui ela relaciona 3 causas, para não falar de inúmeras outras, não é, que muitas vezes provocam desequilíbrios grandes. Não é? Construtores gananciosos, e aqui eu trouxe esta imagem, não é, onde a gente tem lá um loteamento imobiliário, não é, ao lado de um curso d'água, ao lado de um rio, não é, um ribeirão. Não sei a largura, não consigo. Não, é um ribeirão. Aqui tem a outra margem. Né? Mas veja,
aqui deixaram um filete de mata ciliar, né? E depois os lotes, né? Que resolveram fazer aqui. No slide seguinte, nós vamos voltar a falar, não é, sobre o rio, sobre mata ciliar, não é, para que a gente possa entender melhor por que ela fala de construtores gananciosos. Não é? Porque aqui, não é, só para dar uma palhinha, não foi respeitada a lei na realização deste loteamento. Nós temos um código florestal que dita as regras de proteção das margens, mas a gente já vai voltar a falar a este respeito. Não é? Depois ela diz para nós ainda que temos condutores de veículos displicentes que favorecem tragédias volumosas. Não é? Gente, não é? Os veículos, eles existem para que a gente possa, não é, de forma confortável, se deslocar de um ponto ao outro, da cidade, do país, do planeta. Assim. Não é para que nós façamos do veículo uma arma, dirigindo de forma irresponsável e não respeitando, de novo, a lei ou as leis de trânsito. Não é? No exemplo de cima, não é? As empresas que fazem os loteamentos imobiliários não respeitam, como neste caso, o Código Florestal. E aqui, quando eu não respeito o trânsito, as leis de trânsito, eu provoco as tragédias. Aqui nós tivemos em 2019 quase 41 mil mortos no trânsito aqui no Brasil, gente. É um número efetivamente muito grande. Nós temos que repensar sobre tudo isso. Né? E como nós temos vivido de forma a não respeitar a lei dos homens, e se eu não respeito a lei dos homens, consequentemente, eu também não respeito a lei de Deus, é mais fácil respeitar a lei dos homens do que respeitar as leis de Deus, não é? Mas eu ainda não respeito, então eu provoco as mortes. Eu causo desequilíbrio no ambiente onde eu vivo. Diz a Joana ainda que homens que vendem a honradez e sabem que determinadas calamidades têm origem nas suas mentes e mãos. Não é? Aqui, gente, ela fala da corrupção. Quem vende a sua honradez, não é corrompido. Faz parte do sistema de corrupção que existe no planeta, que é endêmico. Não tem só aqui no Brasil, tem em todos os países, tem em todas as sociedades. Não é? O que tem é que não é aparente. Não é? Não dá para dizer corrupção não existe, não dá para dizer eu acabei com a corrupção. Isto não é verdade. A corrupção é endêmica. Ela é própria da inferioridade nossa enquanto seres humanos, né? Que ainda está num processo de transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Né? Então, olha, tem origem nas nossas mentes e nas nossas mãos. E não podemos reclamar, gente, dos políticos, dos empresários, dos funcionários públicos. Não. Tá? Eu tenho que olhar para mim. A sociedade só vai ser melhor quando eu for melhor. A corrupção não vai acontecer lá fora quando não tiver mais corrupção aqui dentro. E eu tenho que ver quando ela acontece. Sim? E eu posso dar alguns exemplos muito simples para vocês, não é? Como, por exemplo, colar na prova. Colar na prova é um processo de corrupção, onde eu quero enganar o professor, quero levar vantagem, quero mostrar que eu tenho um conhecimento quando na realidade eu não tenho. Eu estou me corrompendo nesse instante em que eu colo na prova. Assim. Quando eu sou parado pelo guarda rodoviário, né, porque infringi alguma regra de trânsito, sim, e ponho, né, algumas notinhas de dinheiro dentro da carteira onde está a minha habilitação na hora de entregar para conferir, né, isto é suborno, isto é corrupção.
Gente, não posso tapar o sol com a peneira, né? Quando o fiscal de posturas municipais, fiscal da prefeitura, vem em casa fiscalizar ou a reforma ou a construção da casa que eu estou fazendo, e aí ele me fala que vai embargar a obra porque, né, a construção está diferente da planta, aí eu chego e pergunto para ele, poxa, né, mas será que não tem um jeitinho? E o brasileiro é pródigo em jeitinho. O jeitinho do brasileiro é para burlar a lei, burlar a regra que permite a convivência entre a gente. Isto é corrupção, gente. Quando eu recebo o troco a mais e guardo para mim, isto é corrupção, gente. Como é que eu posso reclamar, né, do funcionário público, do empresário, do político, se eu não faço a minha parte? Então vejam, né, a corrupção é endêmica, é como a tiririca. A tiririca é uma planta que se espalha, não é? Ela tem uma batatinha pequenininha lá de meio centímetro, não é? Quando adulta, sim? E ela se espalha por baixo do solo. A gente não vê. De repente começa a sair os brotinhos, mas ela é totalmente interligada em rede. E é assim que a corrupção acontece, não é? A Operação Lava Jato, não é? Ela mostra esta rede que acontece no subterrâneo do poder. Logicamente, em dimensões, em volumes inimagináveis para a gente. Mas eu tenho que me preocupar é com a corrupção que tem aqui dentro. Não só com a corrupção de lá. Eu não posso apontar o dedo lá. Não é? Eu preciso olhar aqui para poder ajudar a fazer com que este mundo seja melhor. Não é? Como diz a Joana, não é? Estas formas, não é? Estas calamidades, construtores gananciosos, condutores de veículos displicentes, não é? A corrupção nos homens que se vendem, não é? Estas são calamidades da nossa sociedade, ignorados pela justiça humana. E muitas vezes nós mesmos fazemos vista grossa, fazendo de conta que não está acontecendo, porque assim nos interessa naquele instante. Não é? Que diz a Joana, não é? Para a justiça dos homens está tudo bem. Não é? Muitos nem são punidos. Não é? Agora, a consciência divina está esculpida aqui. Não no cérebro, mas lá na minha mente enquanto espírito imortal que eu sou. E quando eu tiver que prestar contas à minha própria consciência, aí a coisa pega. Aí é duro. Eu não vou ter um tribunal para me julgar se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Não. É a minha própria consciência. Não é? Eu vou estar diante do meu planejamento reencarnatório. A espiritualidade bondosamente vai mostrar, né, o que eu planejei realizar nesta reencarnação. E eu vou olhar o que eu fiz e como eu agi nesta reencarnação. E é a minha consciência que vai me cobrar daquilo que eu não fiz corretamente. Eu não posso esquecer que as leis divinas estão também esculpidas aqui na minha consciência. E eu tenho, não é, plena consciência daquilo que eu faço, que é certo e que é errado. Não é? Voltando aqui, não é, a exploração imobiliária, só a título de exemplo, gente, como eu coloquei, que ali, não é, aquele loteamento não está respeitando a lei ou o código florestal que foi elaborado, né, há muitas décadas atrás por pessoas extremamente conscienciosas. Ele mostra para nós um curso d'água com a sua nascente mais ou menos nesse ponto aqui, né, começa estreitinho o curso d'água e depois, né, ele vai aumentando o volume, provavelmente recebendo outros afluentes, né, vai se transformando, vai se alargando, né, esse curso d'água, e que era um córregozinho, se transformou num ribeirão, se transformou num rio, né? E lá no final, né, vai estar provavelmente um rio caudaloso.
né? E o Código Florestal diz para nós aqui, olha, né, se o leito do rio, né, se a largura do rio for menor que 10 metros, eu preciso deixar 30 metros de margem de cada lado do rio. Se ele tiver de 10 a 50 metros, eu preciso deixar a mata ciliar de 50 metros de cada lado do rio. Se o rio for de 50 a 200 metros de largura, precisaremos deixar a mata ciliar 100 metros de cada lado do rio. E vai por aí afora, gente. Não é? Então, à medida em que aumenta a largura do rio, aumenta, não é, a necessidade de mata ciliar. E quem elaborou o Código Florestal, ele fez isso porque ele observou a natureza. Ele ou eles, não é, viram que na época de cheia, né, na época das chuvas, o volume de água aumenta na cabeceira do rio, não é, e à medida em que, não é, vem vindo a chuva aumentando, os afluentes também chegando carregados, vai aumentando o volume de água do rio. E aí, nesta época de chuvas, na época de cheias, o nome já fala, né, época de cheias, o rio enche, transborda e ele precisa de espaço para se expandir. Por isto é que é necessário, veja, é necessário preservar esta área ao lado, né, das duas margens do rio. É a área de várzea, é a área por onde ele vai se expandir. Né? Passou a época de cheia, ele volta ao normal. Se nós respeitássemos o Código Florestal, gente, nós teríamos, né, às margens de todos os rios, parques lindíssimos de mata natural, né? Pulmões verdes dentro de todas as cidades. E aí a gente teria, né, as marginais depois desses espaços. Mas olha o que nós fazemos aqui, a marginal do rio Tietê. Né? Temos o rio, né, e logo a via pública e depois as construções. Do lado de lá, a mesma coisa. As pistas e depois as construções. Então, gente, nem o poder público respeita o Código Florestal. Porque em todas as cidades do planeta, né, as construções estão às margens dos rios. As vias públicas e as construções às margens dos rios. Aí nós vamos reclamar do quê? Vamos reclamar para quem? Que São Pedro é o culpado? Né? Que entupiu o bueiro, entupiu a galeria? Não. É a falta de bom senso de quem vai fazer a exploração imobiliária, muitas vezes conivente com o poder público que não faz respeitar, porque ele mesmo não respeita o Código Florestal. Veja que a natureza constrói rios sinuosos em todo o planeta. Por que isso? Porque as curvas dos rios diminuem a velocidade das águas, não é, para que as inundações, quando aconteçam, não arrastem tudo que tem pela frente. Aí vem o bicho homem e retifica o curso do rio. Como Deus não construiu bem, não é, ele não sabia que não precisava de todas essas curvas, então a gente vai lá e retifica para não precisar fazer curva. Não é assim, gente, que se faz. Porque a enchente vem e aí ela arrasta tudo que tem pela frente. Não é? As vias marginais precisam ser construídas depois das áreas de mata ciliar. Aí a gente não tem problema com a natureza. É simples assim. Precisamos aprender com a natureza. Precisamos ser menos arrogantes e achar que Deus fez as coisas erradas e nós, seres humanos, precisamos corrigir aquilo que Deus fez. Nesse ponto, talvez os indígenas, os povos primitivos, saibam viver muito melhor com a natureza. Aqui só um exemplo, gente, ou a título de exemplo para vocês. Com 15 anos, minha família se mudou para o litoral, mais especificamente para Praia Grande, aqui em São Paulo. E aí, nós descobrimos esta praia do Iporanga,
no Guarujá. A gente morava na Praia Grande e nos deslocávamos no final de semana para aproveitar esta maravilha, esta beleza que tem. Veja, a cachoeira vem de lá de cima do morro, né? Cai um pouquinho aqui em cima, depois ela cai mais aqui, tem um tanque muito legal aqui para a gente aproveitar e nadar, né? Aqui uma cachoeira menor, o segundo tanque que deságua na praia. Aqui a praia, gente, aqui embaixo, né? Para cá o mar todo. Então você pode ir no mar e você pode ir no lago. É lindo de viver esse local. Durante alguns anos nós pudemos frequentar. Lá eu tinha 16 anos, 17 anos, 18 anos. Aí de repente, um dia nós chegamos para, né, fazer o nosso piquenique costumeiro, praia interditada. Iam construir um condomínio lá. Então nós perdemos, né, o direito de acessar uma praia que, por natureza, ela é pública. Né? É assim que nós somos. Né? Aí eu fui pesquisar na internet para saber se hoje continua interdição e vi que é permitido somente 30 carros por dia, né, para os visitantes. Né? E nem todos os recursos que tem ali na praia podem ser utilizados porque eles são deste condomínio. Estes somos nós. Né? Será que isto denota a parcela de egoísmo que nós trazemos na nossa intimidade quando nós queremos alguma coisa só para nós? Né? Se eu tinha alguma dúvida, né, recentemente eu perdi essa dúvida, né, e aceito aqueles que discordarem de mim, logicamente. Mas a coisa de 1 ou 2 semanas, né, o governo revogou as normas de proteção dos manguezais e das áreas de restinga e a dispensa de licença para irrigação. Então você pode explorar, né, os lençóis freáticos do subsolo à torto e à direito. E se esgotar isto, problema das próximas gerações. É isto que vai acontecer se não tivermos licença para a utilização dos lençóis freáticos no subterrâneo para irrigação ou dos cursos d'água, não é, que a gente tem. Sim? Podem secar com o decorrer do tempo, se não tivermos cuidado, não é? Se não atendermos a determinadas regras. E a exploração imobiliária é que vai acabar, não é? Liberando espaços para construções, não é, de hotéis, de resorts, de pousadas, não é, do que possa ser utilizado para explorar o turismo, não é, nas cidades. E quais são as consequências? Não é? Alguém vai se preocupar em fazer um estudo de impacto ambiental para ver qual é o prejuízo que isso pode trazer? Não, o pessoal não está preocupado. O negócio é que, não é, a exploração imobiliária precisa de recursos. Sem problema nenhum, gente. Nós entendemos que a exploração imobiliária precisa existir. Há uma demanda, a demanda precisa ser atendida. O progresso precisa continuar. A doutrina espírita não é absolutamente contra o progresso. O que nós precisamos é urgentemente aprender a respeitar os recursos que nós temos na natureza. Gente, a natureza, estes recursos do meio ambiente, os manguezais, as áreas de restinga, os cursos d'água, são patrimônios imateriais que o povo brasileiro possui. Não é um patrimônio material. Não pode ser valorizado, quantificado. E ele é de todos. E nós precisamos aprender a preservar isso para as próximas gerações. Nós estaremos reencarnando aqui de novo daqui a 4 ou 5 gerações. E eu sou responsável pelo mundo que eu mesmo receber quando chegar aqui, depois desse tempo. Eu preciso ter esta consciência. Então, não é, se eu não proteger os manguezais, as áreas de restinga, nos manguezais há, não é, um volume de vida, né, de princípio de vida que alimenta as cadeias dos rios e do mar. Se eu não preservar isso, provavelmente nós não teremos os alimentos que hoje nós colhemos nos rios e nos mares daqui a algumas gerações. Então, gente, se são áreas preservadas, vamos
desenvolver os esforços ao nosso alcance para preservar a natureza, explorando de forma sustentável, em benefício nosso, nesta geração e das próximas gerações, para nós mesmos lá na frente, nem que seja por puro egoísmo. Como diz Joana de Ângeles, não é? Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos, não é? E espalhe sementes de presunção, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, nós, enquanto humanidade, estaremos provando a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas. Veja, enquanto o egoísmo chaga da humanidade, precisamos vencer isto. Preciso parar de deixar de olhar exclusivamente para o meu próprio umbigo. Eu tenho que olhar para as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso olhar para a natureza que está ao meu redor. Porque é o meu egoísmo, minha presunção de achar que sou melhor do que quem quer que seja, ou do que o que quer que seja. Isto é verdadeiro. Se somos todos filhos de Deus, se somos todos criados simples e ignorantes, né, o que tem é uns mais ou menos a inteligência e a moral desenvolvida. Né, indiferença em relação ao próximo. Né, esse volume enorme de mortos, e será que não aprendemos nada? Absolutamente nada. Aqui eu trouxe mais outra imagem de uma calamidade, a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, né, que veio abaixo em 25 de janeiro do ano passado, em 2019, onde temos 259 mortos e 11 desaparecidos. Os 11 desaparecidos são mortos que não foram encontrados. Ao todo são 270 mortos. Será, né, que o valor dessas vidas, 270 vidas, não justificaria todo o gasto que estas duas empresas precisariam ter para evitar que essa catástrofe acontecesse? Nós continuamos escolhendo ainda a porta larga ao invés da porta estreita. Continuamos escolhendo o caminho mais fácil e continuamos quebrando a cara e não estamos aprendendo com as calamidades que acontecem ao nosso redor. Precisamos mudar, não é, esta situação. Não é? Já é tempo de aprendermos com os nossos erros. E ao que parece, não é, estamos tendo dificuldade, estamos patinando neste processo de aprendizagem. As calamidades acontecem para que nós possamos vencer a indiferença à aflição do próximo. Pesquisem sobre, né, o tsunami da Indonésia e vejam as dificuldades que aquelas comunidades envolvidas viviam antes do tsunami e como estas dificuldades de convivência modificaram-se a partir do desastre acontecido. E é isso que nós precisamos vencer a nossa indiferença em relação àqueles que estão à nossa volta. Diz a Joana para a gente, né, que as endemias e epidemias que varriam o planeta no passado, com danos incalculáveis em grande parte, são hoje capítulos superados. Graças às conquistas decorrentes da revolução tecnológica, né, a ciência trabalhando exaustivamente, os cientistas e os pesquisadores se esfalfando para conseguir descobrir a cura, não é, destas epidemias, destas doenças, como eu relacionei algumas delas, não é, gripe espanhola, varíola, sarampo, cólera, poliomielite, tuberculose, hanseníase, AIDS, febre amarela, dengue, vai por aí afora. Não é? Então, imaginávamos nós que já estávamos vivendo uma situação extremamente confortável, não é? Uma ou outra doença reaparecendo novamente por alguma falta de cuidado, mas que, não é, a ciência estava dando conta do recado. E de repente vem este bichinho aqui deste lado, não é, coronavírus, famoso Covid-19, não é, que só podemos enxergá-lo ao microscópio, e que coloca a ciência e os governos de joelhos.
mostrando que nós não entendemos nada, que nós não sabemos nada, que nós não conhecemos nada, e os contágios continuam, né? Desde que ele apareceu em dezembro de 2019 até agora, em outubro de 2020, continua aumentando o número de contágios e de mortos. E mostrando que quando a sociedade respeita as regras trazidas pela própria ciência, que sugere para nós como recurso indispensável o afastamento social, o uso de máscara, lavar as mãos, né? Passar o álcool gel, né? Mantermos distância quando não tiver condição de estar em ambientes fechados, não é? Então, quando a gente, enquanto sociedade, segue a recomendação da ciência, começa a cair os índices de contágio e de mortalidade. Nos países que retornaram, que começaram a voltar à normalidade, lá na Europa, não é, já começam a ter surtos novos da pandemia. Então veja que nós não conseguimos vencer isso quase um ano depois. E a ciência tem trabalhado exaustivamente, não é, para descobrir uma vacina. Agora, de novo, estamos diante de uma calamidade que já ceifou milhares, milhões de vidas no planeta. No nosso Brasil, da mesma forma, 155 mil mortos. Não é? 5 milhões de pessoas infectadas. Não é? Que lições nós tiramos deste aprendizado? Gente, precisamos parar de fazer a pergunta por quê. Não é por quê, é para quê. Para que eu preciso vivenciar esta experiência em pleno século XX com a ciência tão adiantada? Isto quer dizer, qual é o aprendizado que eu preciso extrair desta lição de ficar fechadinho dentro de casa com o meu grupo familiar? Será que nós, enquanto família, estávamos muito distantes, isolados, vivendo debaixo do mesmo teto, do mesmo guarda-chuva, não é isso? Mas isolados, enquanto relacionamento de um com o outro, para de repente vir a pandemia e falar, olha, agora vocês vão voltar e conviver debaixo do mesmo buraquinho. Vocês, né, vão conviver 24 horas. Não é? Vão, não é, levantar, vão passar o dia inteiro, vão deitar, vão dormir, vão levantar, passar o dia inteiro, e assim vai suceder semana após semana, mês após mês. Por que isso? Porque enquanto famílias, não é, cada um, não é, chegava dentro de casa, conversava um pouquinho, cada um ia para o seu quarto. Nós vivíamos enquanto família, efetivamente? Não. A gente conversava de vez em quando trivialidades, mas não conversávamos nas nossas dificuldades. Com a troca no relacionamento, né, e nos processos de construção da afeição, eles estavam congelados dentro dos nossos lares. A gente ia vivendo. Deixa a vida me levar, como diz a música do Zeca Pagodinho. Mas nós não estávamos convivendo, não é? Permutando experiências de forma a nos enriquecermos. E aí, não é? Vem a pandemia, nos coloca todos dentro de casa, e aí a gente tem que se atritar o dia inteiro para aprendermos a construir aqueles sentimentos que a gente já tinha esquecido, não é? Da tolerância, da compreensão, do entendimento, não é? Da negociação, não é? Da calma, da paciência. Então, veja, não é? Nós precisamos refazer as nossas relações dentro de casa, porque se não nos dispuséssemos a fazer isto, ia virar um pandemônio, ia virar um verdadeiro inferno dentro de casa, a nossa relação. E é possível que até algum lar tenha se desestruturado mais pela dificuldade de fazer isso. Mas, gente, é para isso. Para estreitar os laços de convivência.
reestruturarmos o nosso relacionamento afetivo enquanto família, para que nós, pais e filhos, vivêssemos mais tempo juntos, porque estávamos distantes. Os filhos passavam, né, com os avós, com os tios, com a escola e pouco tempo com os pais. E tiveram que voltar a passar mais tempo com os pais. Então, não é, esta é a experiência que eu preciso olhar do aprendizado que eu preciso construir. Um outro detalhe, não é que eu preciso pensar no outro. Se eu estou bem, tem alguém ao meu redor que não está bem? O vizinho daqui, o vizinho de lá, o vizinho da frente, o vizinho de trás, será que estão bem? Será que os meus filhos, as minhas filhas nas suas casas estão bem? Será que os meus pais estão bem? Meu irmão, minha irmã, ou os meus irmãos estão bem? Não é? Será que eu posso ajudar em alguma outra coisa? Será que aqui eu moro num prédio, então os vizinhos se dispuseram, não é, a estar, quem não era do grupo de risco, a estar fazendo as compras no mercado, na farmácia, não é, a sair buscar alguma coisa para as pessoas do grupo de risco e atender aqui. Então eu deixo de pensar em mim mesmo e vou pensar no outro, vou ver como é que eu posso servir. Eu consigo vencer o meu egoísmo. Veja, o maior exemplo de vencer este egoísmo eu dou quando eu penso que, mesmo com toda a vontade que eu tenho de sair, de ir no parque, de ir no shopping, de ir aqui ou acolá, que necessariamente não seja essencial, eu controlo o meu desejo de sair por responsabilidade que eu tenho em relação àqueles que comigo convivem. Porque ao sair, não é, ir num ambiente desses, eu posso me contaminar. No contato com outra pessoa, eu posso contrair o coronavírus. E vamos dizer assim, hipoteticamente, que eu sou assintomático. Então, mesmo tendo coronavírus, eu não sinto, não tenho tosse, não tenho febre, não tenho nenhum dos sintomas. E convivendo com as outras pessoas, eu serei um agente transmissor. Tem 3 netos que chegam todos os dias aqui e que passam das 7 da manhã às 6 da tarde conosco em casa. Os filhos vêm trazer de manhã e vêm pegar de noite. Já pensou se eu passo para algum deles? Já pensou se eu passo para algum dos meus filhos? Já pensou se eu passo para alguém no centro, se a casa espírita tivesse aberta, como a Casa Bezerra de Menezes, Graças a Deus, todas as casas espíritas continuam de portas fechadas em função desta responsabilidade diante do próximo. Então, por respeito ao direito que vocês que estão ao meu redor têm de viver de forma saudável, eu não posso me permitir ser contaminado e ser um agente transmissor. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, diz para mim que eu sou responsável por todo o mal que acontecer, pelo bem que eu deixar de fazer. Então, se eu deixar de tomar conta da minha própria saúde e por isso eu contrair a doença e eu, de forma irresponsável, repassar a doença, contaminar vocês, contaminar estas outras pessoas, eu sou responsável por isto que acontecer. Este senso de responsabilidade precisaria ser disseminado em toda a sociedade, para que nós pudéssemos sermos mais obedientes diante das leis. A ciência está dizendo o que nós precisamos fazer para evitar ao máximo este contágio. Precisamos contribuir mais. Eu preciso, de repente, pensar se eu quero voltar ao antigo normal. Porque isto não vai ser possível, gente. Mesmo depois que nós tivermos as vacinas, se eu demonstrar a Deus, aos mensageiros divinos que são responsáveis por trazer estas epidemias, essas pandemias, como formas
não é? De corretivos para que nós mudemos a nossa postura, o nosso proceder. Então eu não posso querer voltar ao antigo normal. Se eu quiser voltar ao antigo normal, eu estou demonstrando que não extraí nenhum aprendizado com mais esta calamidade. Né? O coronavírus não é uma praga. Deus não quer o nosso mal. É uma forma de nós corrigirmos a nossa postura diante da vida. Temos que ter esta consciência. Não é? Sim, estes eventos desesperadores impõem ao homem invigilante a necessidade de meditação e da submissão à vontade de Deus, gente. Não tem outro caminho. Não é? Eu preciso parar de ser invigilante, de achar que eu posso tudo aqui no planeta Terra. Eu não posso tudo. Enquanto eu estiver indiferente ao acontecimento das calamidades, não estiver reconhecendo a minha parcela de responsabilidade diante das calamidades, não refletir, não meditar, que eu preciso aprender a me submeter à vontade de Deus, extrair da experiência o aprendizado e começar a fazer o bem para o meu próximo e o bem para a natureza, para o meio ambiente, né? As coisas vão continuar do mesmo jeito e as calamidades vão se suceder. Né? Resultam, né? Eu preciso realizar transformações morais para alcançar a elevação. Né? Para eu contribuir para que este planeta seja elevado à condição de um mundo de regeneração. Senão não vai dar certo. Preciso mudar? Preciso mudar a minha forma de proceder, gente. O meu pensar, o meu sentir, o meu falar e o meu agir. Eu preciso alinhar a minha forma de proceder às leis divinas. E as calamidades acontecem porque o nosso proceder não está alinhado com as leis divinas. Nós estamos desalinhados em relação às leis. Veja que a Joana me diz ainda que, olha, pela técnica, o homem pode superar e remover fatores de calamidades. Então, com certeza, não é, pela técnica, como desenvolvimento da ciência, logo mais, não é, quem sabe, para o final do ano, para o começo do ano que vem, nós teremos já as vacinas para o Covid-19. Mas o que acontece? Não é? Se não houver a mudança de postura em mim, em cada um de nós da sociedade terrena, na humanidade como um todo, não é? Esta calamidade é vencida e vai aparecer outra. Simples assim, não tem por onde. Não é? Então, ele diz aqui que é pelas conquistas morais que nós vamos, não é, auxiliar, não é, o nosso planeta. Não é que nós vamos suplantar essas exigências que estas injunções, que são as calamidades, vêm trazer para a gente. Não é pela ciência. A ciência, logicamente, ela tem o seu valor, ela é extremamente importante, só que ela é um paliativo. Não é? Ela vai resolver o problema da Covid aqui, mas ela não vai resolver o problema das outras bombas que vão explodir por conta da nossa imprevidência, da nossa falta de elevação moral. Não é? Por isso é que eu trouxe esta definição de moral aqui do Livro dos Espíritos na sua questão 629. A moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção, não é, entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus, que é o que nós precisamos fazer. Né? O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Então, preciso deixar de ser egoísta e ambicioso, querendo levar vantagem em tudo, querendo, né, tudo em meu proveito pessoal. Né? Preciso entender que tudo que eu faça é para o bem de todos. Aí, com toda certeza, eu estarei no caminho correto. A bondosa companheira Joana de Ângeles, né, diz para nós aqui, tocados pelas dores, né, participantes das angústias que se abatem nos lares, né, pela fúria
não é, das catástrofes, não é, o que nós precisamos fazer? Não é? Nos ajudar. Nós precisamos começar orando por nós. Toda vez que a gente vê uma catástrofe acontecendo, nós precisamos orar efetivamente por aqueles espíritos que desencarnaram. São 270 espíritos que desencarnaram ali naquela calamidade. Então precisamos orar por eles. Mas também precisamos orar por aqueles espíritos, não é, das instituições privadas e públicas que não cumpriram com o seu papel, com as suas responsabilidades e que possivelmente contribuíram para que a catástrofe acontecesse. Precisamos orar por estas pessoas para que elas sejam fortalecidas na sua vontade, para elas fazerem aquilo que é correto, aquilo que é o bem. Quando nós formos mais previdentes, porque a ciência já nos ensina como fazer corretamente, não é isso? As calamidades vão diminuir. Não é? Aí nós descobrimos que precisamos ser solidários. Nós precisamos exercitar nesses instantes a nossa compaixão, a nossa piedade, a nossa fraternidade, não é isso? Como ela nos diz aqui, a fraternidade e a solidariedade. Não é? Vamos estar solidários com as famílias, vamos orar pelas famílias, vamos mandar roupas e mantimentos pelas famílias, mas é a compaixão vibrando na nossa intimidade. Assim. Só que, não é? Além de tudo isso, não é? Lembre-se, preciso construir a moral na minha intimidade para poder fazer o bem mais vezes. Eu preciso, não é, participar da construção desta coletividade harmônica que ela me diz aqui nesse instante. Não é? Olha, a coletividade harmônica. A coletividade harmônica, não é, só vai acontecer quando eu me esforçar por fazer melhor as coisas. Quando cada um de vocês se esforçarem por fazer melhor, não é, aquilo que é de responsabilidade de cada um. A doutrina espírita não nos pede que alcancemos a angelitude nesta reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, Verdadeiro Espírita, a espiritualidade ensina-nos, não é, que o verdadeiro espírita se reconhece, primeiro, pela sua transformação moral, e em segundo, não é, pelos esforços que ele faz por vencer as suas más inclinações, vencer os seus desejos, vencer, não é, as suas paixões, os vícios morais. Veja, não é eliminar tudo, é esforços. Quando todos vocês estivermos fazendo todos os esforços ao nosso alcance para sermos melhor, nós estaremos auxiliando na construção dessa coletividade harmônica. Aí poderemos atravessar, não é, o túmulo, não é, partirmos da dimensão física para a dimensão espiritual, não é, em paz e esperança, com a alegria, não é, do viajor retornando feliz ao mundo espiritual, feliz pela consciência do dever cumprido, por poder olhar, não é, aquilo que eu elaborei no meu planejamento reencarnatório e olhar para as minhas realizações, para as minhas construções no bem e ver que há um equilíbrio entre eles. E aí, consequência, a paz de espírito, não é, a serenidade estarão, não é, alimentando a esperança aqui no meu coração, a esperança nos vossos corações, a esperança de que efetivamente nós estaremos contribuindo para que este seja um mundo melhor, um mundo de regeneração. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado a todos vocês, né, pelo carinho da vossa atenção, pelas vibrações amorosas que vocês enviaram durante este tempo de convivência. Agradeço a todos vocês, agradeço à Casa Bezerra de Menezes, que participa a oportunidade deste encontro fraterno entre todos nós nesta manhã de domingo. Que a paz de Jesus seja no coração de todos. Muito obrigado.